Aplaudir o Senhor, querido, pela vida dela. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos falar hoje sobre o poder, querido. O poder da oração. É o nosso tema dessa noite. É o que Deus colocou no nosso coração. E a igreja, ela precisa, querido, ela precisa ter a sua experiência com Deus em oração, amém, irmão? A igreja que não ora, ela não prospera. A igreja que não ora, ela não cresce. A igreja que não ora, não avança. A igreja que não ora, querido, não tem experiência com Deus. E nessa noite que Deus possa despertar a tua igreja para orar. Feche os teus olhos enquanto o Ministério do Louvor entoa esse cântico. Você pode nos ajudar também cantando esse cântico agora. E logo em seguida vamos dar continuidade a esse culto. Preste atenção nesse louvor agora. Tem a letra aí, irmão? Em fervente oração veio o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que a tua alma se abriu quando tudo deixares no altar. Quando tudo
minutinho, querido. Pode ficar de pé um minutinho. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor, Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. mas eu quero fazer um ato profético aqui agora, querido. Aqui é o altar de Deus aqui nessa noite. Aqui é o altar de Deus. O Ministério do Louvor vai continuar cantando essa canção. Você leu ali que quando você coloca no altar de Deus, quando você se apresenta no altar de Deus, eu quero fazer um ato profético aqui nessa noite, querido. O altar de Deus está aqui na frente aqui. Eu quero que você traga aqui o que você precisa nessa noite, é entregar ao Senhor. Tudo que você precisa entregar ao Senhor nessa noite, na tua vida física, espiritual, sentimental, emocional, financeira. Nesse ato profético você vai sair do teu lugar e vai trazer aqui na frente, vai falar: Senhor, eu apresento aqui no teu altar, ó Deus. Eu coloco aqui no teu altar, ó Pai, a minha vida, a minha casa. É bem rápido, querido. Bem rápido, você não vai parar aqui, não vai orar aqui, você vai trazer aqui e nós vamos estar orando aqui por você. Você sai do seu lugar, primeiro vem essa fileira, você vem e apresenta aqui ao Senhor as suas causas, as suas dúvidas, os seus medos, os seus traumas, as suas decepções. Apresenta ao Senhor, você vem aqui, dá a volta aqui no altar e volta para o seu lugar. Amém? Você passa aqui no teu altar e apresenta ao Senhor: Senhor, eu te apresento aqui, pela fé, eu te apresento aqui, Senhor, nessa noite. O Senhor tem um poder. Ele tem um poder, querido. Você está no altar de Deus nessa noite. Você está na presença do Senhor. Eu creio no nome de Jesus. Eu creio no nome de Jesus. Quando tudo perante o Senhor estiver, Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar,
Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Deixa no altar, deixa no altar, deixa no altar. Quando Deixa no tudo altar. perante o Senhor Deixa no altar, querido. estiver, Deixa no altar, querido. e Sua casa, sua todo família. meu ser Deixa no altar, querido. Ele tem o controle. Ele tem o controle. Só então hás de Deixa no altar, ver querido. que o Senhor Ele tem todo o poder. Deixa no altar, querido. Quando tudo deixares no altar. Deixa no altar, querido. Deixa no altar, querido. Apresenta ao Senhor. quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Deixa no altar, querido. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar. Só Eu vou ver então hás de ver que o Senhor tem todo o poder. que o Senhor todo o poder. tem poder quando tudo deixares no altar. Só então é de ver. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Sente aí, querido, em nome de Jesus. Continue sentindo essa unção que está sobre este lugar nessa noite. Esse poder que está aqui nessa noite. Quantos cânticos foram entoados aqui falando sobre o poder de Deus? Nós precisamos experimentar, querido, o poder de Deus na nossa vida. Você precisa experimentar o poder de Deus na tua casa. Você precisa experimentar o poder de Deus aonde você estiver. Nós precisamos aprender, querido, a cada dia colocar no altar de Deus a nossa vida. Precisamos a cada dia colocar no altar de Deus, na presença daquele que é poderoso, aonde a Bíblia tem várias referências sobre a oração, sobre esse poder da oração. E a melhor maneira, irmãos, de conhecermos quem é esse Deus é ler a palavra de Deus, é estudar a palavra de Deus. A palavra fala lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, que para Ele nada é impossível. Quando nós apresentamos no altar a nossa vida, a nossa causa, Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele fala: por essa causa me coloco de joelho. O poder do joelho, irmão. Quando um judeu se ajoelhava para orar, é porque a situação estava crítica, irmãos. Aí ele se rendia, aí ele se dobrava diante do Senhor. E Paulo escreve isso para a igreja de Éfeso: por essa causa me coloco de joelho. Mas ele não pediu nada para ele, ele estava pedindo para a igreja experimentasse o poder sobrenatural que há em Cristo Jesus, para a igreja vivesse, para a igreja pudesse experimentar aquilo que Deus tem o poder de fazer. E nesse texto de hoje, nessa noite,
E Atos capítulo 12, a Bíblia tem várias referências, irmãos, sobre a oração, mas um texto que me move meu coração de maneira assim sobrenatural. Capítulo 12 de Atos. Você conhece bem essa história. E aí eu posso falar, irmãos, com experiência, daquilo que eu tenho visto da parte de Deus, através da oração. E aí nós sabemos que a oração, irmãos, ela é uma arma poderosa nas mãos da igreja. Amém ou não amém? É uma arma de guerra, é uma arma de defesa. É aquele que ouve, é poderoso. E aí no capítulo 12 de Atos, nós vemos ali a história de Pedro, nós vemos ali a história de Tiago, nós vemos ali a história de Herodes. Herodes manda matar Tiago, Pedro é preso. E aí nós vemos no capítulo 12 de Atos que o evangelho estava sendo anunciado através daqueles homens, o evangelho estava sendo proclamado através daqueles homens. Existia ali a libertação que há em Cristo Jesus, que o evangelho é poder de Deus para libertar. Amém ou não amém? O evangelho de Deus é poder de Deus para curar, para salvar. E aí o inferno ele fica incomodado quando a igreja do Senhor está fazendo a obra do Senhor, quando a igreja está atendendo os chamados. Nós vemos a igreja aí se programando, agendando para o evangelismo. É uma luta, irmãos, é uma batalha, que você vai sair para o campo de batalha e você precisa do revestimento do Senhor para você enfrentar o teu inimigo. E Herodes se levanta aqui de maneira contra a igreja do Senhor. Está escrito aqui, irmãos, no capítulo 1, que Herodes se levanta para maltratar alguns da igreja, para maltratar a igreja. Quem é a igreja, querido? Quem é a igreja, irmão? Quem é a igreja somos nós. Quem se levanta para maltratar a igreja? Quem tem se levantado para derrubar, para fechar as igrejas? O nosso inimigo. Quem é a igreja, irmão? Sou eu. Fala, sou eu. Eita, misericórdia. Quem é a igreja, irmão? Está melhorando. Quem é a igreja, irmão? O que é a igreja, querido? A igreja, ela é um organismo vivo. Amém ou não amém? A igreja é um organismo vivo. A igreja, ela se move. Aonde você está, você é a igreja. Amém ou não amém? Você está na padaria, você é a igreja. Você está no trânsito, você é a igreja. Você está no supermercado, você é a igreja. Você está no hospital, você é a igreja. Você está no trabalho, você é a igreja. Aí você de repente não entende por tanta luta que você passa, porque você é a igreja. Você está na sua família, passa dificuldade na tua família, na tua casa, porque lá você é a igreja. E aí nós não entendemos o nível de batalha que nós estamos e achamos que, pô, é só comigo que acontece isso. Só eu tenho problema. Irmãos, Herodes levantou, matou Tiago, e aí ele pensou que ia parar a igreja, e mandou prender a Pedro, pensando que ia maltratar, que ia matar, ia acabar com a igreja. Negativo. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém ou não amém? Então onde você está, você é a... Então se prepare para a batalha. Fica atento, vigilante. Se prepara para a batalha, porque o inferno sabe que lá onde você está, você é a igreja. E o que acontece quando a igreja está reunida? O que acontece quando a igreja se levanta? O que acontece quando a igreja está em oração? Move o coração de Deus. E aí Pedro é preso. E tantas referências importantes da Bíblia
que falam sobre o poder da oração, que é onde a Bíblia fala assim, orar sem cessar. A Bíblia fala também, entra no teu quarto, e o Pai que te vê em secreto, ora, entra no teu quarto, tranca a tua porta, e o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará abundantemente. É palavra. Jeremias, ele fala, clama a mim, e eu vou responder coisas grandes e ocultas que não sabes. Um relacionamento. O que é orar, querido? Qual a dificuldade que nós temos para orar? Qual a dificuldade que nós temos para reunir, para orar? Porque é batalha, é guerra. O inferno sabe quando a igreja está junto em oração. O inferno não suporta o poder da igreja, irmãos, que está em nós, está em Cristo Jesus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aí nós vemos lá em 1 Samuel, no capítulo 12. Ana era uma mulher estéril. Ana sofria perseguição, sofria humilhação, mas quando ela resolve perseverar em oração, ela pede a Deus um filho. Uma madre seca, ela pede a Deus um filho. E quando ela começa a clamar ao Senhor, Deus ouve o seu clamor. Amém ou não amém? É tão importante, irmãos, a oração, que Samuel, entendendo isso, no capítulo 12 de 1 Samuel, ele entendendo isso, ele fala com o Senhor, Senhor, longe de mim não orar. Olha a importância. Longe de mim não orar, Senhor. Longe de mim não orar. Não vou deixar de orar pelo povo. E aí Samuel reconhece, irmãos, que ele deixando de orar, ele está em pecado. Longe de mim, Senhor. Eu vou orar. E Samuel, muito sábio, além de orar, eu ainda vou ensinar o caminho. Não é assim que ele fala? Senhor, deixa comigo. Além de orar, eu ainda vou ensinar o caminho. Qual o caminho que nós temos ensinado? Qual o caminho que nós temos pregado? Qual a experiência que a igreja tem tido de oração? E aí nós vemos, irmãos, lá em Isaías, que Ezequias mudou um decreto de morte. Ezequias mudou um decreto de morte. Foi visitado pelo profeta, e o profeta falou com ele, ó, arruma a tua casa. Arruma a tua vida, senão certamente você vai morrer. Arruma a tua casa, arruma a tua vida, consagra a tua vida ao Senhor, senão certamente você vai morrer. E ele foi acometido de uma doença mortal. Ele foi acometido de uma doença muito grave. E aí diz a palavra que Ezequias virou o teu rosto ao Senhor, suplicou ao Senhor, chorou ao Senhor. E a palavra diz que o Senhor ouviu a oração de Ezequias e se comoveu, querido. Amém ou não amém? Ele ouviu a oração. Olha, e mandou o profeta lá de novo. Vai lá, ó, eis que te digo, o Senhor ouviu a tua oração, o Senhor ouviu as tuas lágrimas. E diz a palavra que ele chorou muitíssimo. E aí o Senhor vai com a tua misericórdia, com o teu poder, e acrescenta na vida de Ezequias mais 15 anos de vida. E aí, irmão Pedro, que estava aqui, preso. Pedro estava preso. Diz a palavra aqui que ele estava preso, aguardando para ser morto. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, versículo 5, Pedro, pois, estava guardado na prisão. Pedro, pois, estava guardado na prisão. Pedro estava na prisão, e aonde estava a igreja? Aonde estava a igreja? Aonde estava a igreja? Aonde estava a igreja? Orando. Tantas coisas, irmãos, que no mundo espiritual nós estamos presos. No nosso eu, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, que a gente precisa de oração, querido. No nosso comodismo, a gente precisa de oração, irmão.
Mas diz a palavra, irmãos, que Pedro estava ali e não era uma situação comum. Imagina alguém aqui já foi preso? Fisicamente falando, graças a Deus não. Alguns aqui já visitaram uma delegacia, um presídio. Eu já posso falar com experiência, irmãos. Já fiz muita visita em delegacia. Com 18 anos já fazia visita em delegacia. E a situação do preso, querido, é estar solto. A situação do preso é ter liberdade. Mas esse preso aqui, querido, era diferente. Esse preso aqui era um servo do Senhor. Mas a igreja, enquanto ele estava preso, a igreja de Atos aqui, ela entendeu o poder da oração. Amém, irmãos? A igreja de Atos, nesse momento que Pedro está preso, eles se reúnem para orar. Olha, a saída de Pedro daquela prisão é oração. Amém? Não, amém? Eles entenderam isso, irmãos. Depois que eles viram que o Tiago foi morto, eles entenderam que a igreja tem o poder de orar e Deus tem o poder de ouvir e libertar, e curar, e livrar, e salvar. Eles entenderam isso. Então eles se reuniram para orar. E a Bíblia fala que havia oração contínua em favor da vida de Pedro. Versículo 5 diz que Pedro estava guardado na prisão. Olha a diferença que a Bíblia fala aqui, querido, que Pedro estava guardado. Aí, na pandemia, eu preguei sobre isso aqui. Eu falei assim: nós estamos presos ou guardados? Quando você vê que você está guardado, quando você entende que você está preso, quando você está com medo, quando você está ansioso, quando você está preocupado, quando você está angustiado, quando você não está dormindo, nós estamos presos. Preso no quê? No homem. Preso naquilo que nós estamos vendo. Esse dia, eu conversando com um colega, visitei esse rapaz lá no CTI do Hospital Inja. Visitei esse rapaz no hospital Inja, entubado, desenganado. Eu entrei naquele CTI ali, onde a esposa não podia entrar, a esposa estava grávida. Essa semana eu conversando com ele, ele falou comigo assim: Márcio, você me viu lá entubado. Irmão, eu vi lá entubado. Eu vi aquele rapaz lá, desenganado. Eu vi os médicos ali contando os dias daquele rapaz morrer. Mas a igreja entrou lá no CTI. Amém, querido? Você é a igreja. Onde você tem entrado? Onde Deus tem te levado? A igreja, na representação do Márcio, entrou lá no CTI. E os intercessores da igreja estavam cobrindo a minha vida em oração, que eu estava num campo de batalha. Você entende o poder da intercessão, querido? Você entende o poder da intercessão? Você compreende o poder da intercessão, a importância da intercessão para a igreja, para a tua vida, para a minha casa, para a tua casa? Você entende o poder da intercessão? Tem alguém orando por você, tem alguém guardando a tua vida. E eu entrei naquele CTI, onde eu tirei o óleo do bolso, as pessoas ficavam me olhando de lado. E aí eu fui lá naquele rapaz e ministrei sobre a vida dele, a cura do Senhor. E esse dia ele perguntou para mim: Márcio, você me viu lá entubado, você acreditava que eu ia sair de lá vivo? Ele perguntou para mim, Fabinho, você acreditava que eu ia sair de lá vivo? Eu falei sim para ele assim: olha, eu não sou guiado por aquilo que eu vejo. Você é guiado por aquilo que você vê, querido? O que você está vendo? Eu sou guiado pela fé em Cristo Jesus. Não sou guiado por aquilo que eu vejo, mas pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. E hoje ele voltou à tua vida normal, trabalha, a esposa ganhou seu filho. O que nós estamos vendo? O que tem nos prendido? E a palavra aqui interessante que fala que a segurança ali de
Pedro na prisão, o que temia tanto Herodes de Pedro fugir daquela prisão, e que ele estava, aí nós compreendemos, nós entendemos, quando a palavra fala que ele estava guardado, e a palavra fala que ele estava dormindo, amém, irmãos? A palavra fala que ele estava dormindo entre aquelas 4 escoltas de soldados. Por que, querido, que Pedro dormia? Porque ele conhecia o Deus que ele servia, amém? Amém ou não amém? Você conhece o Deus que você serve? Pedro dormia porque ele conhecia o Deus que ele servia. Pedro dormia, irmãos, entre aquela situação, porque ele entendia que a vontade de Deus era perfeita, é agradável. Pedro estava guardado, irmãos, porque é impossível alguém que está numa prisão, sabendo que vai ser apresentado para ser morto, está dormindo. Tem que ter intimidade, irmãos. Tem que andar com Jesus. Tem que estar seguro. O Senhor diz: eu sou o seu refúgio. Ô Pedro, eu sou a tua fortaleza. Eu sou o seu socorro. Pedro dormia, irmãos. Concluímos que Pedro... Por que Pedro estava dormindo? Concluímos que Pedro tinha segurança em Jesus. Ele não estava com medo. Ele não estava preocupado. Ele não estava nervoso. Não sei se Pedro já conhecia esse cântico aí. Quando tudo perante o Senhor estiver. É quando tudo perante o Senhor estiver. Tudo da tua vida. Não é meia boca. É deixar Deus cuidar de uma coisa e não cuidar de outra. É tudo na tua vida. Quando tudo você apresentar ao Senhor, nós cantamos aqui, e deixar Ele controlar. Pedro estava fazendo exatamente isso, irmãos. Deixando Deus controlar a tua vida dentro de um cárcere. Então a Bíblia se refere a isso. Estava guardado, porque os anjos do Senhor estavam acampados. Eu tive uma experiência uma vez, alguns anos atrás, de eu capotar com um carro. E o carro deu PT. Alguns irmãos aqui lembram. Capotei com o carro deu PT. E quando eu chego no hospital, a enfermeira que fez o raio-x falou comigo assim: moço, tem um carro lá em cima na pista, lá capotado. Eu passei por ele lá, vi um carro lá capotado lá. Aí ela falou assim: coitado daquele moço. Falou comigo, Felipe, deve ter morrido. Eu falei: não, aquele moço não morreu não. Aquele moço não estava sozinho. Não, você conhece ele? Conheço. Aquele moço anda muito bem acompanhado. Você conhece ele? Conheço. Os anjos do Senhor estavam com ele, dentro daquele carro. E eu fui falando com ela, eu fui conversando ela. E ela foi prestando atenção na minha conversa. Moço, você conhece aquele moço? Conheço. Se fosse o Roberto Carlos, ia falar assim: aquele cara sou eu, né? Eu falei para ela assim: aquele moço sou eu. A moça, ela quase infartou. Aí chega o médico, chega a polícia para fazer isso. Cadê o machucado? Cadê o cara que capotou lá? Cadê isso? Aí eu ligo para a família, dou notícia do capotamento, que eu estou no hospital. E aí a polícia chega para fazer o DPVAT. Cadê o arranhão? Cadê o trauma? Cadê a perna quebrada, o braço quebrado? Estão procurando até hoje, irmão, o braço quebrado, a perna quebrada, o arranhão. E aí quando a minha chefe chega lá no hospital, fala com o Casé. O Casé foi lá me resgatar. O Casé foi o anjo. Foi lá me resgatar. Quando ela chega no hospital, o Casé chega no hospital, eu já estava no outro leito orando para um menino que chegou lá doente. Eu estava no outro leito orando para um menino. Aí quando os meus patrões chegaram lá, falaram assim: eu sabia que ele tinha um negócio com esse Deus dele, mas não sabia que era forte assim não. O negócio que você tem com Deus é forte, irmão, ou é fraco? O negócio que você tem com seu Deus é forte ou é fraco? Porque Deus continua sendo forte. Nós podemos ser fracos, mas Ele continua sendo forte. Aí quando
o meu patrão viu, passou lá no meu carro, fez uma vistoria no carro, chegou lá para mim e falou: Márcio, eu não vi nenhuma gota de sangue no seu carro. Eu falei: mas tinha. Não é possível, eu não vi nenhuma gota de sangue ali no teu carro. Eu falei: tinha gota de sangue no meu carro. Mas é o sangue que você não vê, é o sangue do Cordeiro, que você não consegue ver com a tua visão mundana, mas pela visão espiritual. Nós vemos o sangue, nós sentimos o sangue, nós experimentamos o sangue todos os dias da nossa vida, irmãos. O sangue do Senhor está sobre a nossa vida, nos guardando, nos livrando, nos limpando. Aí eu estava no carro, preso ou guardado? Quando eu senti o carro capotando, eu falei: Jesus. Soltei o cinto, não fiquei preso, estava guardado. Sabe por quê, irmãos? Que eu ia bater de frente com outro carro. Aí o anjo falou assim: oh, peraí, né? Agora não. Pum, desviou meu carro. Aí eu subi no barranco, bati lá em cima numa árvore e vim capotando. Peraí, né? Agora não. Vou resgatar você. E aí, irmãos, quando Pedro está ali dormindo, querido, é o que nós precisamos entender. Quem é o Deus que nós servimos? Quem é um Deus que promete? Quem é um Deus que fala? Quem é um Deus que se move? Quem é o nosso Deus? E aí, irmãos, a igreja, versículo 5. Versículo 5 fala que a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. E Pedro estava dormindo entre dois soldados ligados a duas cadeias e guardas diante da porta guardava a prisão. Existia uma segurança máxima ali para guardar. Por quê? Porque Pedro tinha experiência. Amém, irmãos? A igreja precisa ter experiência. Amém, irmãos? Você precisa ter a sua experiência. É muito bom você ouvir um testemunho, edifica a nossa vida. Mas você precisa ter a sua experiência com Deus de oração. E não tem como você ter a sua experiência com Deus de oração dentro de quatro paredes, dentro da tua casa. Você precisa sair, você precisa se mover. Amém? Para você receber, para Deus ver que você quer, que você precisa, que você depende. Você precisa sair, você precisa mover. Que a oração não é mais ou menos do que isso. Ação da igreja, ação minha, ação sua, de sair e proclamar. E quando ninguém te pedir, você se oferece: oh, posso orar, eu estou aqui para orar. Vamos colocar isso diante de Deus. Seja ousado, irmãos. Amém? Seja ousado. Quando a pessoa não te pedir, você se oferece. Seja oferecido para Jesus. Eu estou aqui para orar. Pode contar com a minha oração, porque tem o poder de Deus, tem a ação de Deus. Deus ouve o nosso clamor. E quando, irmãos, Pedro está naquela situação ali, a igreja está em contínua oração. E quando a igreja ora, quando a igreja move o coração de Deus, o inferno não suporta o poder da oração. Amém, irmãos? Por isso que é complicado, por isso que é difícil reunir o povo para orar. Ontem nós fomos no monte. O Ministério de Intercessão está nessa campanha aí desse mês de aniversário. E aí colocamos na agenda: vamos no monte, vamos fazer um propósito lá. E ontem nós conseguimos ir no monte. E no próximo sábado nós estaremos de novo. Esse sábado agora não, que a igreja tem compromisso no sábado, né, Vera? No próximo sábado, irmãos, às 17 horas, 16 horas, nós estaremos aqui reunidos na porta da igreja para ir no monte falar com o Senhor. E lá no monte ontem, estava compartilhando com as irmãs. Tinha um rapaz lá, não vou falar o nome dele aqui. E eu compartilhei com elas. Sabe aquele menino ali, aquele rapaz ali? Aquele rapaz foi nascido e criado comigo no bairro. Só que eu fui por um caminho
E tem um caminho que o homem parece ser bom, né? Mas o fim não é o melhor. Ele foi para outro caminho. E ele estava ali, Felipe, com as suas 2 bengalas, com as suas 2 muletas. E aquele menino, aquele rapaz, ele foi alvejado por vários tiros. O médico falava que ele não andava. O médico falava que ele não ia sobreviver. Desviados do caminho do Senhor. Os desviados aí, fica ligado que eu estou falando com você agora. Os desviados estão na rede social aí, ó. Busca a Deus enquanto você pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Desviado, ele foi alvejado e Deus parou ele na cama. Não andava mais, não falava. E aí eu lembro que a minha mãe foi lá orar por ele. Minha mãe foi lá orar por ele. E aí eu ouvi o rapaz ontem. Tinha melhor lugar para me encontrar com ele do que no monte? Com as suas 2 muletas. Estava lá no monte. A Iraci falou que já viu ele lá várias vezes. No monte, orando. Quanto tempo, quantas vezes, quanto tempo a gente não vai no monte buscar o Senhor? E aí, acabamos a nossa oração ontem lá na correria, vários outros compromissos. Eu fui lá antes de descer o monte, fui lá, falei, cara, deixa eu te dar um abraço aqui. Fui lá nele, dei um abraço nele. Falei, feliz de te ver agora, na presença do Senhor. Porque a Bíblia fala, aquele que não vem por amor, ele vem pela dor, mas vem. E aí, como é que você está? Agora eu estou seguro, agora eu estou caminhando. Mas, glória a Deus, irmãos. Poder da igreja. Poder da igreja. A igreja está reunida para orar. A igreja é um organismo vivo. A igreja estava orando pela libertação da vida de Pedro. A igreja estava orando. Enquanto você está orando, Pedro estava dormindo. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando para mim e para você. Amém? Porque Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então quando você deita para dormir, tem alguém também orando por você. Quando você deita para dormir, os anjos do Senhor estão fazendo a tua escolta. Amém, querido? Oração. Viva uma vida de oração. Usa a arma que você tem nas tuas mãos. Clame ao Senhor. Fala com Ele. É intimidade, irmãos. É um relacionamento. Já viu a pessoa que fala assim, eu não sei orar? Já viu? Quantos aqui não sabem orar? Às vezes você pede uma pessoa para orar, fala assim, já viu falar, Fábio? A pessoa fala assim, eu não sei orar. O que é orar? Orar é falar comigo? Não, graças a Deus. Orar é falar com o pastor? Não, graças a Deus. Orar é falar com Deus, querido, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Aquele que diz assim, haja e ouve. Aquele que está antes da fundação do mundo já existia. Aquele que fala e cumpre com a tua palavra. Isso é você orar. Do jeitinho que você sabe, do jeitinho que você fala, abra a tua boquinha, irmão, e ora. Conversa com o papai. Chama ele para o teu quarto. Ora. E aí a igreja, irmãos, estava ali orando. E quando a igreja ora, não tem como ficar da mesma maneira. Amém ou não amém? Quando a igreja se levanta para orar, querido, o enfermo vai ser curado. O coxo vai andar. O cego vai enxergar. Por que nós não vemos hoje com tanta frequência essas coisas acontecendo? Porque nós não estamos nos dispondo a orar. Por que a gente não vê tanta coisa acontecendo hoje? Porque a igreja está se recolhendo, não está avançando, não está andando. O inferno está intimidando a igreja, irmão. Que poder é esse? Muita coisa nós não estamos vendo, porque nós não estamos sabendo, talvez, orar. Mas a igreja estava em contínua oração. E quando a igreja está orando, não tem como ficar da mesma maneira. Amém ou não amém? Não tem como ficar do ambiente que está. Porque nós temos um Deus que é todo poderoso, que fala para mim e para você ainda. Clama. Clama. Abre a tua boca. Fala comigo. E eu vou responder. É assim que está escrito, né? Clama a mim. Eu vou responder.
Olha o compromisso que Deus tem com a nossa vida. Quando tudo perante o Senhor estiver, o que você precisa apresentar nessa noite? O que você precisa mostrar para Deus? Falar com Deus que tem te intimidado, que você está olhando com seus nossos olhos humanos, e nós precisamos pedir à igreja, pedir a Deus: Senhor, abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, Jesus. A igreja estava orando por uma situação crítica, uma situação de morte. Nós temos exame para fazer amanhã, irmãos, a gente nem dorme. Imagina se você vai ser apresentado para ser morto. E como pode o camarada estar dormindo? Tem alguns dormindo espiritualmente falando, né? Mas Pedro estava dormindo aqui, demonstrando a tua confiança, a tua esperança, a tua segurança no Senhor. E aí, irmãos, quando a igreja começa a se movimentar, se organizar em oração, organizar para o evangelismo, organizar para o seminário, se organizar para o aniversário de libertação, 32 anos. Quantas pessoas passaram aqui nesses 32 anos que foram libertas, que foram curadas, que foram alcançadas pelo poder da oração? Milhares de pessoas. E aí, quando a igreja está em oração, irmãos, quando a igreja está em oração, a Bíblia fala que sobreveio sobre aquela prisão um anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Aquele que você talvez não esteja vendo, talvez você não vê, mas você sabe que ele trabalha. Eu, nas minhas orações, eu costumo colocar assim: Deus, obrigado, Deus, pelos livramentos visíveis e invisíveis, porque eu sei que eu vou ter oportunidade de ver, e eu sei também que os anjos estão trabalhando para mim. Obrigado, Senhor, pelos livramentos do dia de hoje, visíveis e invisíveis. Não é assim que eu coloco lá no grupo? Livramento visível e invisível. Eu vou ver quando eu saio de casa para o meu trabalho, se eu vou na esquina, se eu vou na padaria. Deus, acampa os teus anjos, Senhor. Eu que habito nos esconderijos do Altíssimo, Senhor. Eu que habito nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso, Senhor. E digo ao Senhor: Tu és o meu Deus. Opa, eu já bloqueei toda a ação do inferno contra a minha vida, irmãos. Logo de manhã, antes de eu sair, ensinei para os meus filhos isso. Antes de você sair, quando você abre o portão da tua casa, você vai na calçada da tua casa, nós estamos sujeitos a acontecer várias coisas. Aí no final da oração, no final do dia, eu coloco lá como Jesus fez diante do túmulo de Lázaro. Senhor, ele leva os olhos para os céus e fala: Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor me ouve. Mas Jesus continua dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu fiz isso por causa da multidão. Você sabe que o Senhor sempre te ouve, querido? Você sabe? Quantos aqui sabem que o Senhor sempre te ouve? Quantos aqui sabem que o Senhor sempre te ouve? Se você está aqui nessa noite é porque o Senhor te ouviu nessa manhã. Amém ou não amém? Se você está aqui respirando, é porque o Senhor te ouviu nessa manhã. Aí o Senhor Jesus, ele fala assim com Deus: Senhor, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Aleluia. Ele não é surdo, ele não é de gesso, ele não está pregado numa cruz ainda. Terceiro dia ele ressuscitou, irmãos. Amém ou não amém? Terceiro dia ele ressuscitou, e ele sempre nos ouve. Aleluia. Ele está com os seus ouvidos abertos, seus olhos estão atentos à oração que nós fizermos em qualquer lugar. Ele sempre nos ouve, ele sempre vê, ele sempre trabalha. E aí vem o anjo e desperta Pedro: levanta. E sobreveio o anjo do Senhor
resplandeceu a luz na prisão, e tocando o lado de Pedro, disse: despertou Pedro, dizendo. E aí, irmãos, as cadeias, levantou-se depressa e caíram todas as cadeias que estavam acorrentando aquele homem, caíram. O anjo levou a chave, amém? O anjo tem a chave. A oração é a tua chave, que vai mudar, que vai abrir, amém ou não amém? Aonde não tem porta, aparece a porta. É a chave, irmãos, é a oração. É a arma, é a oração. E aí o anjo chegou lá e levou a chave para libertar Pedro. Aí ele levanta depressa, meio ainda sonolento, não entendendo o que estava acontecendo. E diz a Bíblia aqui que ele passou por uma porta. E aí diz a palavra que ele passou por outra guarda e chegou na porta de ferro para a cidade. Opa, chegou agora a minha liberdade para eu sair. E aí você se depara diante de uma porta de ferro. Quantas portas de ferro têm se apresentado para você, falando que você não vai conseguir? Ele chega diante de uma porta de ferro, a dificuldade. A porta de ferro aqui, irmãos, representa a dificuldade. A porta de ferro, eu posso falar que ela pode ser uma doença, ela pode ser um desemprego, ela pode ser uma confusão. A porta de ferro que vai dar liberdade para Pedro. E quando o anjo está no negócio, irmão, quando o Senhor está no negócio, diz a palavra de Deus aqui, querido, que a porta, ela abriu automaticamente. Aleluia! Já existia esse sistema lá de sensor de presença, Felipe? O anjo chega, a porta se abre, Sueli. Sensor de presença angelical, amém? A igreja chega, a porta se abre. Fala assim, a igreja chega, a porta se abre. Aleluia. Quem é a igreja? Eu, irmão, eu. Quem é a igreja? Eu. Aleluia. Quem é a igreja? Eu. Quem sou eu? Eu sou eu. A porta se abriu, querido. A porta se abre quando a igreja chega, amém, irmãos? Porque sobre a igreja está o quê? A autoridade, amém ou não amém? A igreja está a autoridade. Você chegar lá no hospital e colocar as tuas mãos. Você chega lá no cárcere e coloca as tuas mãos. Você chega no teu carro, coloca as tuas mãos. A porta se abre. Receba essa palavra aí, irmão, na tua vida nessa noite. A porta se abre. Qual porta que você precisa que ela seja aberta? A porta da cura, a porta da conversão. Qual porta que você precisa? Você pode enumerar aí quantas portas você precisar que Deus abre. Porque a igreja estava em contínua oração. E aí a porta que dava acesso, irmão, a porta da vitória, se abriu automaticamente. E a igreja do Senhor a gente precisa entender que o Deus que fez isso aqui na vida de Ana, na vida de Ezequias, na vida de Isaías, na vida do Joaquim, do Serafim, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o Deus que ouve, é o Deus que cura, é o Deus que se move para mim abençoar, para te abençoar. Usa as armas, irmãos, que nós temos, que é a oração. Usa as armas que você tem, que é a oração. Usa as armas para você ficar contra as ciladas do inferno, contra as palavras lançadas, contra as más notícias. Se você for numerar quantas boas notícias você recebe no dia, você pode contar numa mão. Se você for numerar quantas tragédias, quantas ideologias contra a família, quantos nossos filhos têm se levantado contra a igreja do Senhor, um caderno não é o suficiente para você anotar tudo. Quem vai mudar isso, querido?
Quem vai derrubar o Herodes que se levanta? É o poder da igreja. Amém ou não amém? É o poder da igreja, irmãos. É o poder da igreja, querido. Não é a força-tarefa, não é a força policial, não é o governador do estado, não é o presidente da república, é o poder da igreja, irmão. Então a gente precisa se organizar, irmãos, com o evangelismo, para pregar, ide pregar o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Você quer ver o resultado da tua oração? Vai para a luta, vai para a guerra, vai orar, vai jejuar. Então, irmãos, um soldado na guerra, ele pode voltar de várias maneiras. Amém? Um soldado na guerra, ele pode voltar de várias maneiras. Ele pode voltar ferido. Ele pode voltar aleijado. Ele pode voltar morto. E ele pode voltar vivo. A armadura de Deus, que nos guarda, que nos livra, é a oração. E aí o Senhor Jesus, ele fala, já estou concluindo aqui, irmãos, já 9 horas, estou concluindo aqui, irmãos, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Pedro saiu daquela prisão. Pedro continuou fazendo a vontade do Senhor. Viu-se cumprir na vida dele um milagre sobrenatural. E adquiriu ali, irmãos, uma experiência sobrenatural com Deus. Você quer ter uma experiência sobrenatural com Deus? Você quer ter uma experiência sobrenatural com Deus? Ore, clama. Faça aqui como Ezequias, chore. Mas você sabe que o Senhor da batalha, Ele nunca perdeu uma guerra. E o Senhor da batalha, Ele fala assim: aquietai-vos, aquietai-vos, e saiba que eu sou Deus. Aquietai-vos, fique em paz, descansa, dorme, espera, confia que eu sou Deus, eu sou o Senhor. Fique de pé, irmão, no nome de Jesus. Fique de pé no nome de Jesus. Tem um cântico que nós cantamos ali no começo. Tem um cântico que nós cantamos ali no começo. Eu gostaria que você cantasse novamente esse cântico. E você prestasse atenção naquilo que você está cantando. Põe a mão no teu coração aí, irmão. Lembra das promessas que Deus te fez. Porque nós esquecemos às vezes das promessas que Deus fez, né? O salmista fala: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Lembramos muito dos nossos problemas, dos nossos conflitos, das nossas guerras. Lembra daquilo que o Senhor fez, tem feito. Esse cântico, irmão, se você conhece esse cântico, você fecha os seus olhos e você cante ele. Preste atenção naquilo que você está cantando nessa noite. Você está preso ou você está guardado? Precisamos estar guardados, irmãos. Jesus, quero declarar teu nome. Olha aí.
sobre toda mente e coração. Senhor, pois sei que existe paz em tua presença. amém. Clamo Jesus. Clamo Jesus. Tem paz em Jesus, irmão. Jesus, quero declarar teu nome, O nome que está acima de todo nome. quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Clame a Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. E sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. E sobre a escuridão Ele vai trazer
destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Querido, a responsabilidade como igreja que nós temos, irmãos, de anunciar a cura, de salvar a nossa família, dissipar as trevas. Compromisso com o reino de Deus, irmãos, nos faz andar em lugares altos, acima das circunstâncias. Não olhe para as suas circunstâncias, irmãos. Olhe para o amor de Deus. Olhe para o poder de Deus. E aí você vai decolar no Espírito. Você vai decolar no Espírito. Você vai decolar no Espírito. Você vai ser usado, porque você é a igreja. Você vai ser ousado, porque você é a igreja. E sobre a igreja está a autoridade de quebrar as cadeias, dissipar as trevas, curar os enfermos, salvar os perdidos, os cativos, os oprimidos. Você é a igreja. Se está assim, querido, do jeito que você está, se você não está vendo nada, é porque você não tem sido a igreja. Se você for só um espectador, você não vai ver o sobrenatural. Mas a palavra nos dá autoridade. Sobre nós está a autoridade, sobre a igreja, de avançar e saquear o inferno, e anunciar a palavra, e libertar os cativos, os oprimidos, os angustiados, os depressivos. É o papel da igreja. É o papel da igreja. Aqueles que estão presos no sistema, presos nas ideologias, presos no medo, presos na angústia. Esse é o papel da igreja. Anunciar que existe um Deus que cura, que salva, que liberta. Para isso você foi chamado, para anunciar, para dissipar as trevas e proclamar que existe um Deus no céu que ouve quando você clama. A minha oração, irmão, é para que você tenha nessa semana o privilégio de orar por alguém, de falar: conta comigo, eu estou aqui para orar por você. Faça uma visita a alguém, traga alguém na igreja, convide. Esse é o papel nosso, irmão. Convidar, anunciar, proclamar que só o Senhor é Deus. Você tem autoridade espiritual para fazer, irmão. Faça, obedeça a palavra. Deus, no nome de Jesus, vamos orar encerrando. Se você quiser continuar aí nesse mover aí, eu só vou trabalhar amanhã às 6 horas da manhã. Para mim está tudo bom. Deus, no nome de Jesus, ó Pai, aqui está a tua igreja, ó Deus. A igreja que tem autoridade, a igreja que tem poder, a igreja que se move, a igreja que trabalha para o reino. Senhor, nos dá a oportunidade, o privilégio, Pai, dessa semana ter as nossas experiências de oração. Deus, abre as portas. Deus, tira a porta de ferro. Deus, cura os enfermos. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Não podemos nos conformar, aceitar o sistema. Salva a nossa família, Senhor. Salva a nossa família. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor Deus. Nos dá o privilégio, Pai, de orar por alguém, de anunciar a tua palavra a alguém. Que essa semana, irmão, que essa semana, irmã, você vai ter a experiência de orar na tua casa, pelos teus filhos, pelas tuas filhas, pelos teus genros, pelas tuas noras, pelos teus filhos. Ore, levante a tua mão em oração, clama ao Senhor, porque Ele está ouvindo, irmãos. Que você tenha essa experiência essa semana, e você não pare nunca mais de orar com intensidade. Você não pare nunca mais de proclamar o nome que está acima do todo nome, que é o nome de Jesus.
Senhor, nessa noite nós agradecemos ao Senhor pela tua cura. Oramos aqui pela cura, e nós queremos ouvir os testemunhos da cura. Abençoamos as nossas crianças, nossos jovens, os homens e as mulheres dessa igreja. Que essa igreja possa se mover durante esse bairro, nessa cidade, aonde o Senhor nos levar. Possamos proclamar ali que eu sou a igreja, eu sou a igreja. Aonde a igreja chega, alguma coisa tem que acontecer. Eu sou a igreja, eu tenho o poder de Deus na minha vida. Destrói as cadeias, ó Pai. Dissipa as trevas, ó Deus. Nos ensina a guerrear, ó Pai. As nossas armas, ó Pai, poderosas. Armas poderosas de guerra é a oração. No nome de Jesus, querido. Assim como você chegou aqui em segurança, assim como você chegou aqui em segurança, que os anjos do Senhor te trouxe aqui neste lugar nessa noite, você vai em paz agora para a tua casa. Agradecemos ao Senhor porque vamos chegar em casa em paz, seguros, porque a escolta de anjos está nos perseguindo, nos alcançando, nos levando. Em nome de Jesus, ó Pai. Agradecemos pelas irmãs que nos visitaram nessa noite, pelo milagre. Vamos continuar em oração, querido. É batalha, é batalha. Vamos continuar em oração, é batalha. Mas no nome de Jesus, ó Pai, assim como o Senhor nos trouxe, ó Pai, nos leve em segurança para a nossa casa. Livra do homem mau, do trânsito violento, do homem, dos bêbados, dos drogados que estão no caminho. Livra-nos, ó Pai, e nos faz chegar em casa em paz. Obrigado pelos livramentos, ó Deus, visíveis e os invisíveis. E eu te agradeço, Senhor, nessa noite, porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre nos ouve. E no nome de Jesus, ó Pai, nós nos despedimos nessa noite, ó Deus. E sobre a nossa vida não vale encantamento. Sobre a tua família não vale encantamento. Sobre a tua parentela não vale encantamento. Vale a bênção, a segurança, a confiança que temos no Senhor. E nessa confiança, nessa segurança,